Hoje pela manhã, 2 crianças foram atropeladas na Avenida Torquato Tapajós, a caminho da escola. O estado delas é grave. Vamos acompanhar. O atropelamento foi por volta de 5h40 da manhã. As 2 crianças seguiam para a escola e, quando atravessavam a avenida, foram atropeladas por este carro. Beatriz Souza, de 14 anos, e Matheus Páscoa, de 8, foram levados em estado grave para o Hospital João Lúcio. A motorista seguiu ao 10º Distrito Integrado de Polícia no Novo Israel. Ela deve ser indiciada por lesão corporal culposa, mas responderá em liberdade. O marido dela, que trabalha próximo ao local do acidente, explica como foi o atropelamento. Elas estavam com o celular na mão, estavam falando, conversando, né? As 2 atravessaram, desviaram de um carro, sobrou para minha esposa. A área é de trânsito intenso e não tem sinalização que indique a travessia de pedestres. A gente deveria ter como aqui é um retorno entrando para o bairro, deveria ter uma passarela ou uma faixa de pedestre para facilitar mais aí. Até a própria segurança da população, né? Por causa do acidente, o trânsito na Torquato Tapajós ficou lento. Olha, essa é uma área complicada. A gente fala ali da Avenida Torquato Tapajós, na altura de uma curva, que fica na entrada do Novo Israel, zona norte da capital. A Avenida Torquato Tapajós está passando por um recapeamento geral, por uma reforma geral. Uma pena que nessa reforma não está ali acrescentada a passarela que os moradores do Novo Israel tanto esperam. Porque sem essa passarela e sem a faixa de pedestre, quem mora ali e precisa sair do Novo Israel, Márcia Lasmar, não tem outra opção. O jeito é atravessar a Avenida Torquato Tapajós em plena curva. E nós estamos falando da Torquato Tapajós, que é uma via de velocidade. E essas imagens aqui, inclusive, mostram o início, que seria ali a cabeceira da curva de quem vem no sentido bairro centro. Então, os veículos acabam empreendendo uma velocidade e essas pessoas se arriscam nessa travessia. Fala-se da construção de uma passarela. Moradores já fizeram abaixo-assinado pedindo a construção dessa infraestrutura. Até agora, nada foi feito. E é uma pena que, durante a reforma da Torquato Tapajós, essa passarela não esteja dentro do cronograma de obras. 2 crianças foram atropeladas, uma fatalidade. Aliás, a motorista estava a caminho do trabalho, acabou não tendo condições, tentou desviar o veículo, mas infelizmente acabou atingindo essas 2 crianças, uma de 14 e outra de 8 anos, que caminhavam para a escola. É importante a gente dizer também, né, 2 crianças desacompanhadas, né? Não tinha um responsável às 5h40 da manhã, nenhum responsável acompanhando ali, ajudando essas crianças numa travessia perigosa. Uma criança de 8 e outra de 14 anos acabaram sendo vítimas desse atropelamento. Pois é, Amaral, a gente vê isso aqui muito durante a semana, a gente destacou isso, essa responsabilidade que os pais têm que ter com as crianças que andam aí desacompanhadas. 14 anos é uma idade que também precisa se ter cuidados, mas principalmente o cuidado do pedestre ao andar por ruas que não tem não tem a passarela e também não tem a faixa de pedestre. Porque, Amaral, a gente vê muito, a gente cobra aqui o cuidado com o motorista, cobra a atenção às leis de trânsito, cobra que você não tem que beber e dirigir com a tolerância zero com relação ao álcool ao volante. E a gente também aqui precisa ficar atento na hora da gente transitar. A gente que não dirige, quando a gente não está ao volante, que está aí na função de pedestre, precisa ter esse cuidado. Andar na passarela. Eu trafego muito ali pela André Araújo e é muito comum a gente ver aquelas passarelas ali servindo só para enfeite, porque as pessoas teimam em atravessar pela rua, causando risco à sua própria vida. Então, tudo isso a gente precisa tentar aqui, nesse momento, dizer aos pais, tomem cuidado com seus filhos, não deixem que eles andem ainda mais numa via perigosa como essa, uma via rápida, como você bem o disse, Amaral Augusto, e que não tem nem faixa de pedestre, nem passarela, que a gente espera que seja providenciado o mais rápido possível, que a gente não tenha que noticiar mais uma vez acidentes como estes. São 11h48. Eu tenho um telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente sobre este assunto. É a Fernanda, lá do Parque 10. Fernanda, seja bem-vinda. Luciana, perdão. É a Luciana? Bom dia. Oi, Luciana, seja bem-vinda, bom dia. O que eu tenho que orientar como motorista e depois como pedestre é que mesmo
tendo passarela, o povo não tem educação de ver a passarela. Exatamente. A passarela ali da Praça da Polícia, em frente ao Itaú, foi quebrada por falta de uso. É verdade. Em frente ao Hospital Tropical, na Pedro Teixeira, que o trânsito é horrível, ali em frente ao Boticário. Eu não entendo como é que tem faixa de pedestre e tem a passarela em cima. Pois é, não faz sentido, né? Não É uma faz sentido. incoerência isso. Eu não entendo. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer, porque a gente para, porque o sinal fecha, aí tem a passarela, tem gente que atravessa em frente à Vila Olímpica depois da passarela e não atravessa nem na faixa e nem na passarela. Exatamente. Isso é educação do povo. Eu sei também que tem muita coisa que é culpa dos governantes, mas também é falta de educação do povo. Eu, como professora, eu falo isso todo dia para os meus alunos, mas eles não prestam atenção quando vão atravessar, atravessam a rua na diagonal, não olham para o lado, não olham para outro, entendeu? Então a culpa também não é só do motorista. Eu, como pedestre, eu ando. Ali na frente da Djalma Batista, eu já cansei de desviar carro das pessoas, porque as pessoas passam aquela grade todinha para atravessar na frente lá do Tevelândia Mall. E atravessar, a gente não sabe se para por ônibus, se para por pedestre, e tem faixa, pô. Então as pessoas agem, aí o que acontece? Eu posso até parar, mas se eu parar também, causa o risco, eu às vezes olho de um carro entrar na minha traseira. É verdade. São 11 horas e 49 minutos, agradeço a tua opinião. A Maria também está linha do programa da comunidade para falar sobre o mesmo assunto. Maria, seja bem-vinda. Bem-vindo, meu filho. Você trabalha aí com uma parenta minha, Lasmar é minha prima. Ah, é? É, olha, é o seguinte, eu completei Lasmar, sua prima está aqui, eu faço questão que você atenda. 1º de agosto. Eu atendo essa pessoa. Pera aí que eu vou atender essa pessoa. Ela é minha parenta. Meu filho, sou eu, a própria que vos fala. Pois é, Glória, tua mãe é minha prima. Maria da Glória? É. Maria, minha filha, a gente precisa fazer um almoço lá em casa, né? Isso. Vamos lá, então, qual é a tua denúncia? É o seguinte, eu completei 71 anos, dia 1º de agosto. Tem uma faixa de pedestre aqui, tá apagada. Só que quando a gente vai pedir para atravessar, eles não obedecem, são ignorantes. Uma mulher quase me atropela semana passada. Qual é o muito bruto e diz, não, a faixa está apagada. Ele diz, está apagada, por que a gente vai parar? Qual é o nome da rua, Maria? Eu acho que é a Floariz, essa que passa depois da praça de alimentação, ela passa do lado da praça de alimentação, que vai para o Zapinto 1. Ok, eu vou passar para a produção o endereço direitinho, a gente vai cobrar providências, viu, Maria? Muito obrigada pela ligação e manda um beijo para a família, Mara Augusto. Pois é, Márcia Lasmar, nós recebemos 2 ligações que são muito comuns. E se a gente for abrir o telefone aqui só para falar de faixa de pedestre e passarela, a gente passa o programa inteiro, aliás, a semana toda e não termina. A questão é muito a seguinte, é muito simples da gente colocar. Tem uma passarela para o pedestre. Embaixo tem uma faixa de pedestre. Isso acontece lá na André Araújo, onde a minha amiga Márcia Lasmar citou o exemplo. Tem a passarela e tem a faixa. Na verdade, o que precisa é uma mudança de comportamento da população e uma questão educacional, de optar pelo meio mais seguro. Não faz sentido você ter uma passarela, um investimento público, uma infraestrutura que foi feita para garantir a sua segurança e você continuar se arriscando no meio dos carros.